sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comia as espigas, debulhando com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazes o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhe: Acaso vós não leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando estava sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou 2 pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só o sacerdote podia comer desse pão. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, nessa leitura, já na aclamação, já é bonito essa aclamação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a gente católico, porque as outras religiões, que não creem que Jesus é o Filho, o verdadeiro Filho de Deus, não serve Jesus. Mas a gente que é católico, a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo, a nova aliança. Antigamente, como todo mundo já sabe, a grande maioria de vocês com certeza sabe que Jesus, antigamente não tinha Jesus, era os profetas, só os profetas que iam para o céu, então as outras pessoas não iam para o céu, porque morria não tem como ir, porque estava impedido de modo pecado. Mas quando Jesus veio ao mundo, e aí ele morreu na cruz, pregado na cruz, derramou seu sangue para nos salvar. E aí deixou os ensinamentos para a gente, uma nova aliança. Então essa aclamação já começa bonito por aí. Por quê? Porque Jesus falou: Ele é o Senhor do sábado. Ele é maior do que o sábado. Então a gente não podemos pensar: não posso fazer isso no domingo, no sábado, por causa disso e aquilo. Não. Deus é maior do que o domingo, que o sábado. Só que tem um porém aqui. Quando não é necessário, não surge necessidade de você falhar o domingo ou de você fazer algo, de, por exemplo, trabalhar. Você não pode trabalhar domingo se você não tem precisão. Precisão de vida ou morte. Não tem precisão. Então, agora, se você necessita, está com fome, morrendo de fome, necessita de um trabalho por domingo para você ir, você deve ir. Isso não é pecado. Por quê? Porque você vai saciar a sua fome e a fome da sua família. Então, o domingo, antigamente era o sábado que não podia, mas Jesus falou que o sábado, ele era maior do que o sábado. Então, veio dizer para a gente que depende da ocasião, que nem a gente fala que Deus deixou o domingo para a gente rezar e adorar o Senhor. Mas tem várias formas de você também adorar o Senhor. Se não for, vou dizer assim, surgiu uma necessidade de ajudar alguém, caso de vida ou morte, ou um acidente que você possa ajudar e vai perder o seu domingo por causa daquilo, perder a celebração do domingo, é diferente. Então você pode fazer isso, que você está fazendo a vontade de Deus, ajudar o próximo como a si mesmo. Então, tem vários contextos que você pode, no domingo, não vir se você perder o domingo,
celebração, por causa de uma obra boa que você fez, você não tem problema nenhum. Aqui só não pode a gente perder o domingo do Senhor, largar na missa, uma celebração domingo, se for caso de um churrasco, de uma casa da família, de ir para bebedeira, de ir para show, tipo de música mundana, vou dizer assim, festas. Então você não pode, de maneira nenhuma, primeiro a celebração do domingo dominical, aí depois você vai quando você quiser ir. Não tem problema nenhum nisso. Mas primeiro você tem que botar em primeiro lugar Jesus Cristo na frente. Por quê? Porque Deus, nós amamos a Jesus Cristo maior do que todas as coisas. Se você não está largando o seu domingo para seguir Jesus Cristo, seja futebol, seja festa, seja churrasco, seja com família, você está colocando aquilo o centro, não está botando Jesus como centro. Então o sábado antigamente era isso, não podia fazer nada, mas os fariseus, os judeus, eles faziam outras coisas, mas não podiam deixar os outros fazerem. Jesus falou bem isso claramente. Eles comiam, que nem Davi, comeu pão, que não era permitido para eles, ainda ofereceu os outros do pão. Jesus falou, Davi não comeu pão, ainda não ofereceu aos outros. Então, a gente tem que ver o contexto aqui. Eu sou de igrejas, vou para a igreja, comum, não sei o quê. Mas às vezes, quer botar fardo pesado nos outros. Fulano, você não pode fazer isso. A gente, às vezes, está na igreja, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não. O que vale para mim dentro da igreja, vale para os outros. Se eu estou tendo compaixão de mim dentro da igreja aqui para fazer algo, pode ter compaixão para a pessoa também para fazer algo mesmo. Nós não somos maiores que um ou outro. Quem é nosso mestre é Deus. Às vezes nós temos uma sabedoria maior do que as pessoas, mas isso não quer dizer que a gente seja melhor do que elas. Pelo contrário, a gente deve se diminuir da altura dessa pessoa. Então vamos ter cuidado, vamos ter cautela, porque às vezes não fala para as pessoas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a gente acaba praticando esses atos. Então, vamos ter cuidado porque Deus ama todos nós igual. E Ele fala que a gente não é maior do que ninguém. Aí eu vou aqui fala assim, o que não é permitido em dia de sábado. Por que faz isso que não é permitido em sábado? Jesus respondeu, acaso vós não leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e comeu. E ainda por cima os deu aos seus companheiros. Repare que gravidade na santidade de Deus Davi fez. Aí é como diz assim, o padre falar assim, você não pode vestir roupa para chamar a atenção da comunidade, o centro é Jesus Cristo. Aí uma pessoa perguntou assim, e o Senhor não veste roupa quando vai numa festa da igreja importante, você não vai na roupa mais melhor, mais bonita? Aí ele respondeu, é verdade, vamos sim. Então, ele quis frear ela daquela ocasião, dizer para poder não estar com roupa muito elegante para chamar atenção, mas ele pode. Tá vendo? Situação? É fácil dizer, por exemplo, dizer para vocês aqui. Você tem que rezar todo dia 2 rosários, o rosário é 5 terços, Mariana. É fácil dizer para vocês. Será se eu rezo 5 rosários? Todo dia? Então eu não posso fazer isso. Eu falo assim, o máximo, se vocês puderem rezar um rosário, 1 terço, fielmente todos os dias, reze. Se não pode, reze uma oração, uma Ave Maria, um Pai Nosso todo dia, que vocês vão para o céu do mesmo jeito.
assim também se fazer a vontade de Deus. Porque não é só oração, é oração e a ação. O que é ação? Fazer a vontade de Deus, ajudar o próximo, no que precisar, não ficar intrigado. Então, isso eu estou fazendo as coisas. Eu rezo. Não vou dizer aqui tanto que eu rezo, para não quero saber tanto que eu rezo. Vou aqui falar para vocês. Por quê? Porque tem que saber Deus tanto que eu rezo. Mas eu falo para vocês. Se esforcem para rezar todo dia, terço mariano, se não, um rosário, se não, 3 Ave Maria fielmente, ou a oração que vocês querem, e desejam e gostam, se identifica. Por mais que seja pequena que seja uma oração, mas seja rezada com amor, com paciência, se torna uma oração fiel, que é todos os dias. Porque não é fácil a gente rezar todos os dias. É fácil rezar hoje, passar um mês, 2 meses, uma semana, para rezar depois. Mas o que é difícil é ser perseverante todos os dias. Então não vamos botar carga pesada nos outros se a gente não carrega. Porque a gente tem que oferecer os outros que a gente carrega, está carregando. Por quê? Porque está sendo igualando a essa pessoa. Então, esse evangelho de hoje vem nos mostrar que Jesus é maior do que o sábado. E aqui a proclamação do evangelho também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele deixou aí os ensinamentos das curas, de enfermo, ajudar o próximo. Se fez menor, fez humano, de carne e osso, pacificador que nem a gente. O Rei dos Reis nasceu no lugar mais humilde que existe na face da terra, no meio de fezes de animais, num curral. Então, para demonstrar que ninguém é maior do que ninguém, ele é maior do que todos nós, que ele nasceu naquele lugar. Assim, se dizer humildade, não se colocou humanamente no começo, falando assim, vamos supor, ele não se colocou humanamente maior que os homens aqui. Ele era maior, mas não se colocou. Ele deixou até o humano, ser humano, matar ele mesmo, sacrificar ele mesmo, para poder, lá em cima, quando ele voltar na próxima vez, aí sim, ele é maior, ele sempre foi maior, e aí muita gente que não acredita nele, não acredita, vai começar a acreditar nessa questão. Louvado seja Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.